Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos. Antes de começar os relatos de hoje, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que me mandaram mensagens de apoio e carinho. Eu me sinto muito querida e agradecida por tanta demonstração de afeto. Quero que vocês saibam que todo esse carinho é recíproco. Muito obrigada pela amizade sincera, família Uivos. Agora estão preparados para ouvir mais relatos de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem sondava minha mãe grávida. Saudações, Ágata e amigos. Me chamo Miguel. Na minha família aconteceu um caso de ataque de lobisomem. Eu sei que muitos não vão acreditar, mas meus pais e meus avós juram que aconteceu mesmo. E eu acredito neles. Resolvi então compartilhar com vocês. Vamos lá. Era 1987. Eu ainda nem tinha nascido. Minha mãe estava grávida, mas longe de entrar em trabalho de parto. O problema que aconteceu naquela noite tinha a ver comigo chegando ao mundo e com aquilo que queria me pegar, um lobisomem. Na época, meus pais moravam de favor na casa dos meus avós, numa região rural de Paranavaí, no Paraná. Meu pai conta que lá era praticamente um descampado e meu avô criava alguns animais para consumo da família. Ágata, meu avô era alcoólatra, vivia saindo à noite para beber com os amigos, e isso gerava muito estresse na família. Mas é como dizem, tem mal que vem para o bem. Justamente naquela noite que ele saiu para beber, acabou voltando para casa mais cedo e impediu que algo muito ruim acontecesse. Ele contou que enquanto cortava caminho pelos fundos para não passar pela janela do quarto da minha avó, que detestava vê-lo chegar bêbado, sentia um cheiro ruim no ar. Era um cheiro de lama podre, igual de chiqueiro de porco. Era tão forte que grudava no nariz. E no mesmo momento veio um som que não eram passos. Era algo que se arrastava no gramado. Então ele hesitou, apagou o cigarro, ficou parado e em silêncio. E percebeu que o som arrastado vinha da direção do galinheiro. Então ele forçou as vistas e foi aí que ele viu um vulto enorme, Ágata, mas estava abaixado, como se revirasse algo no chão. Ele pensou que fosse um cachorro grande, mas logo mudou de ideia, porque não existe cachorro daquele tamanho, e era muito desengonçado. As patas eram largas e dobradas de um jeito antinatural. E o mais estranho ainda é que exatamente aquele galinheiro estava vazio desde a semana anterior. Não tinha nada para comer ali. Foi então que meu avô entendeu que era um lobisomem espojando nas titicas das galinhas. Ele disse que sentiu um medo terrível. O efeito da cachaça passou na mesma hora. Agora ele estava lascado. Como ia entrar em casa sem o bicho vê-lo? Mas aí o pior aconteceu logo em seguida. O lobisomem sentiu a presença do meu avô e ergueu a cabeça devagar procurando ele. Meu avô viu a cara do bicho. Não era cachorro, não era lobo e nem homem. Era todos ao mesmo tempo, uma verdadeira anomalia. O medo foi grande e ele tentou correr, mas o lobisomem não atacou ele. Fez algo mais intrigante. Ele falou, isso mesmo, falou igual um ser humano. A voz saiu arranhada, distorcida, mas saiu. Segundo meu avô, aquilo falou assim: eu vim buscá-lo. Nessa hora, ele entendeu que o bicho estava falando de mim. E minha mãe estava tranquila, dormindo dentro de casa. Ele nunca conseguiu explicar de onde tirou coragem, mas saiu correndo para a porta dos fundos, passando a poucos metros do lobisomem.
e conseguiu adentrar a casa, fechando logo em seguida na tranca. Meus pais acordaram com aquele barulho e, sem entender nada, meu pai perguntou o que estava acontecendo. Meu avô estava ofegante, tremendo e branco de medo. Ele avisou que tinha um lobisomem lá fora e que veio por causa do bebê. Ágata, foi questão de minutos. Eles ouviram um baque muito forte no telhado e, em seguida, uns arranhões nas telhas. Um cheiro muito forte de podridão invadiu a casa. Meu pai, muito assustado, pegou uma enxada e minha avó, Ágata, era uma evangélica fervorosa. Começou a orar em voz alta. Parecia falar em outra língua. Quando ela começou a falar assim, o lobisomem ficou mais nervoso. Ele corria ao redor da casa e dava cabeçadas ou coices nas paredes. Parece que a oração mexeu com ele, viu? Isso durou uns 20 minutos, até que ele deu um grito muito alto e saiu correndo muito rápido. Logo em seguida, o meu avô se aproximou da porta e abriu só uma brechinha para espiar, e não tinha mais nada lá fora. Minha mãe conta que o susto que passaram foi imenso, e naquela noite ela sentiu pontadas fortes na barriga, até achou que ia me perder. Meu avô dizia que aquela coisa não veio para brincar ou assustar. Ele estava à espera da oportunidade para me pegar, fosse dentro ou fora da barriga da minha mãe. E que só foi embora, Ágata, porque percebeu que não conseguiria entrar sem ser enfrentado. Bom, eu cresci ouvindo meu avô me falar: filho, você não nasceu naquela noite por um fio, e não sei se o lobisomem teria deixado você vivo, se tivesse conseguido entrar. Olha, eu nunca esqueci o jeito que meu avô contava essa história, Ágata. Realmente, nem ele esperava ver um lobisomem. Graças a Deus, eu nunca vi e nem quero ver. E sou grato aos meus pais e aos meus avós por terem me protegido. Bom, esse é o meu relato, é um caso verídico. Obrigada e boa noite a todos. Relato: A Fera da Rua Sem Saída. Olá, Ágata e amigos do canal Uivos. Este é um relato real, vivido ao longo de muitos anos, desde a infância até minha adolescência. Peço para não ter meu nome divulgado, mas autorizo mencionar a cidade onde tudo aconteceu: Santana do Paraíso, Minas Gerais, no ano de 1974. Bom, eu moro na mesma casa desde os meus 5 anos de idade. Hoje tenho 41. Quase toda a minha vida aconteceu aqui, nessa rua que era pequena, que terminava 3 lotes depois da minha casa. Uma rua silenciosa, onde nos primeiros anos os vizinhos eram raros. Éramos praticamente a única família aqui. E as noites tinham um peso bem diferente, viu? O vento batia violentamente nos muros e no quintal, e qualquer ruído parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Foi assim que começaram os meus medos. Eu era criança e muitas noites acordava assustado com passos do lado de fora. Não eram passinhos leves, mas passos fortes, pesados, como se algo grande circulasse a casa. Às vezes eu ouvia o som vindo do terreiro, outras vezes parecia caminhar ao lado da parede do meu quarto. Lembro que eu me encolhia na cama e, quando ganhava coragem, corria para o quarto dos meus pais. Teve também uma vez em que ouvi algo no telhado. As telhas de barro mexiam, como se algo pesado estivesse andando lá em cima. Era diferente do barulho do vento ou de um gato. Era lento, pesado, como se algo grande estivesse se movendo. Até hoje me lembro de ficar paralisado, segurando a respiração, acreditando que se eu fizesse qualquer barulho, aquilo viria para dentro. Olha, essas experiências ficaram comigo por muitos anos. O medo da noite, do silêncio profundo, a sensação constante de que havia algo por perto, algo que eu não conseguia ver, mas que eu sentia, sabia que estava lá. Bom, com o tempo, a rua foi ficando mais habitada.
Algumas casas surgiram, inclusive a da vizinha, que mudaria minha visão sobre tudo o que eu havia sentido desde criança. Ela morava do lado direito, uma casinha simples, encostada no muro da minha casa. Era só ela e os 3 filhos pequenos. O marido vivia viajando ao trabalho e passava meses fora. No fundo do quintal dela havia um galinheiro com tela fina e algumas bananeiras ao redor. Tinha também um tanque logo abaixo da janela do quarto do casal. Foi exatamente ali que a coisa aconteceu. E até hoje eu gostaria de saber se aquilo teve alguma ligação com os ruídos que eu ouvia durante a infância. Enfim, aconteceu numa madrugada de sábado. Eu lembro da manhã seguinte como se fosse um quadro congelado. A vizinha apareceu na porta da minha casa às 6:30 da manhã. Estava muito assustada, com os filhos agarrados nela. Não era medo, era pânico. Ela chamou pela minha mãe e pediu que a gente fosse até lá ver o que tinha acontecido. Só depois que entramos no quintal dela, eu entendi por quê. Mas antes disso, ela contou o que viu. Ela disse que acordou no meio da noite com um barulho vindo do galinheiro. Não era barulho de vento, nem de galinha agitada. Era algo pesado mexendo lá fora. Ela levantou devagar, tentando não acordar as crianças, e abriu uma pequena fresta da janela do quarto, só o suficiente para enxergar. Foi aí que ela viu aquela criatura, sentado, imóvel, de costas para ela. Estava ali um bicho enorme, completamente preto. Ela jurava que não era cachorro, nem nada parecido com o que já tinha visto. Era grande demais, largo demais, e sua postura não era como a de um animal comum. As galinhas estavam inquietas, empurradas contra a tela, como se estivessem tentando escapar. De repente, sem fazer um único som, o bicho virou a cabeça para trás. Ele percebeu que ela estava olhando. Ela contou que naquele momento não conseguiu se mexer. Os olhos da criatura brilharam num tom vermelho no escuro, como brasas vivas. Aquele brilho, ela dizia, não era reflexo de luz alguma. Era como se o próprio animal tivesse fogo dentro dos olhos. E o cheiro? O cheiro era forte, fedorento, como algo podre misturado a suor. Mas o que mais a aterrorizou, Agatha, foi o detalhe que jamais esqueceu. Ela jurava que a criatura sorriu. Isso mesmo, um sorriso torto, como se tivesse gostado de ser descoberta. Ela fechou a janela instintivamente, mas antes disso, viu o bicho avançar contra o galinheiro com uma violência absurda. O barulho foi tão forte que acordou as crianças. O galinheiro estremeceu e ela correu para o quarto dos filhos, mandando todos ficarem em silêncio enquanto ouvia lá fora a tela sendo rasgada, as galinhas se debatendo, o caos completo. Ela ficou ali abraçada às crianças esperando o amanhecer, e quando o sol nasceu, ela correu até a minha casa. Bom, quando entramos no quintal dela, a cena parecia saída de um pesadelo. Galinhas mortas estavam espalhadas por todo o terreiro. Algumas estavam pela metade, outras completamente destroçadas, algumas com as penas manchadas de sangue. Era como se uma força brutal tivesse passado por ali. Eu vi tudo com meus próprios olhos, ninguém me contou. Havia pegadas no chão também, largas e profundas, diferentes de qualquer pegada de cachorro que eu já tivesse visto. O galinheiro estava destruído, a tela rasgada, partes retorcidas, madeira quebrada. E por ironia, as únicas galinhas que sobreviveram foram 3 que estavam escondidas debaixo de uma bacia, separadas para o almoço. A vizinha jurava que aquilo não era um animal comum. E naquele dia, lembrando dos sons que eu ouvia quando era criança, os passos, o barulho no telhado, eu não tive coragem de discordar dela. Até hoje, quando penso naquela madrugada, a sensação é a mesma da infância. A impressão de que algo grande, algo que não faz parte da rotina humana, rondou nossa rua por muito tempo.
e que naquela noite mostrou exatamente do que era capaz. Eu não tenho dúvidas, Agatha, era um lobisomem. Quero agradecer a oportunidade de enviar o meu relato ao seu canal. Curto muito ouvir seus relatos, principalmente quando estou dirigindo no trajeto para o trabalho, que fica em outra cidade. Confesso que os relatos e experiências de outras pessoas contadas no seu canal me ajudaram muito a superar os traumas que tive envolvendo essa criatura. Bom, um forte abraço para você e a todos os inscritos. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família. Primeiramente, obrigado aos inscritos que compartilharam conosco suas experiências. No primeiro relato, a experiência vivida por essa família acontecia muito, inclusive na minha própria família, no dia do nascimento da minha irmã. E tenho certeza, amigos, que o lobisomem não estava blefando, viu? O intuito dele era realmente pegar o bebê. No segundo relato, o inscrito teve a prova anos depois que aquilo que atormentou sua infância inteira era mesmo um lobisomem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, acabamos ignorando as falas das crianças, mas é um grande erro. Assim como os animais, as crianças têm um lado sensitivo bastante apurado. Família, deixe seu comentário sobre esses dois relatos e, se puderem, deixe um like e um hype para ajudar o canal Uivos. Antes dos salves de hoje, eu gostaria de deixar um recadinho para todos vocês que me acompanham e fazem parte dessa família. Já entramos em dezembro, estamos caminhando para essa data tão linda que é o Natal. E como vocês sabem, porque eu já falei aqui em vários vídeos, o canal Uivos ainda não se mantém apenas da plataforma. Apesar de já termos pouco mais de 6.000 inscritos, o que gera receita são as visualizações, os comerciais no meio do vídeo. Bom, vocês já devem ter percebido que as visualizações têm caído cada vez mais. E é por isso que eu venho humildemente lançar a caixinha de Natal do canal Uivos. A vocês que puderem, que sentirem no coração de ajudar o meu trabalho, com qualquer valor que seja, será muito bem-vindo. E mesmo quem não puder ajudar, a sua visualização já me ajuda bastante. De qualquer forma, eu me sentirei grata com qualquer ajuda, tá bom, família? Sempre deixarei fixado nos comentários a chave Pix, tá bom? E desde já, meu muito obrigada. Agora vamos aos salves? Minha maneira de agradecer a todos vocês? Vai um salve com todo o meu carinho para Eloá Marques, Sofia, Karina Alves, Jonas Luiz, Ângelo Augusto da Silva, Evaldo Ribas, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Andy, Valdiléia Noronha, Adria Costa, Iraci, Jaqueline Souza da Silva, Antônio Duarte, Joana Santos Saraiva, Eliane Nascimento, Eliezer Gonçalves, Florinda Dias, Arlete de Freitas, Russo, Nara Paiva, Rosimeire Ramos, João Passoni, Orlando Alcovias, Né Oliveira e Muriel 2012, Miriam Abade, Maria de Fátima Soares, Marcelo Furlan, Hélio Silva, Sebastião Paulo Rodrigues, Marcelo Stradman, Marisa Rodrigues, Luciano Luiz Sena, Sônia Maria Moura, Rinaldo Ferreira, Isa Silva, Sandra Araújo, Valdênia Oliveira, Iraci Souto, Érico Bastos, Pedro Souza Santos, Vanessa Carolina Coelho, Antônio Júnior, Júnior Martins, Carlos Marques, Eunice Terezinha de Arruda, Elisandra Cruz, Valdene Ferreira, Rosilda Pereira, Luciana Souza, Alziro Pontes, José Carlos, Ailton Marinho, Carla Aparecida Bueno, Simone Fagundes, Guilherme Martins, Linda Arciana, Vanessa Pereira da Silva, Samantha Zamit David, Cantinho da Ed, Bárbara Cristina Araújo, Maria Augusta, Bode Velho, Clairton de Souza, Gilvânia L, Orlando Alcovias, Verdades Inconvenientes, Emerson Tadeu, Suzane Palim, Maria Gracinha, Lúcio Oliveira, Cláudia Motola, Ana Maria Santos e Thalita Silva. Amigos, se eu deixei de citar algum nome, me perdoem. Sintam-se abraçados e recebam também o meu salve. Agora eu me despeço desejando a vocês uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Agatha
e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!